Sempre vivemos em redes, mas hoje, mais do que nunca, a rede representa a metáfora do espírito do tempo. A era das redes, a sociedade em rede, a era da hiperconectividade, são alguns dos termos que usamos para referirnos a esta revolução tecnológica que, como toda revolução histórica, muda profundamente a maneira como nos relacionamos e nos pensamos. Além da metáfora da rede, da analogia da rede, existem disciplinas que estudam isto há muitos anos. 282 anos, para sermos mais exatos, temos os registros dos primeiros análises formais da rede. Cientistas como matemáticos, sociólogos, antropólogos, biólogos, cientistas da computação, são alguns dos representantes que estudam as redes com um objetivo em comum: entender os padrões que emergem destes relacionamentos. E o que é uma rede? Uma rede está constituída por dois nós, ou entidades, visualmente pontos, e pelo menos um link, ou vínculo, visualmente uma linha. Vocês podem imaginar a enorme quantidade de redes que podemos criar, por exemplo, redes de pessoas, de organizações, redes de conceitos, redes de coisas, redes de distintos tipos. Mas o mais interessante são os vínculos para quem analisa redes, porque por meio deles se criam padrões de relacionamento. Os vínculos também podem ser variados: vínculos de parentesco, de amizade, vínculos de seguidores e seguidos nas mídias sociais, e incluso vínculos de conexões dendríticas. Redes. Aqui vocês veem uma rede que foi uma das primeiras representações visuais da internet, esse organismo vivo em constante expansão que é a web. E, obviamente, uma parte dela foi um grande avanço para a denominada ciência de redes, que começava a identificar alguns padrões. Por exemplo, vocês observam que essa rede não parece ter um centro único. Muitos acreditavam que as redes orgânicas tinham um único centro, mas também não parece distribuída. Muitos acreditavam que as redes eram distribuídas. Porém, tem um padrão que se repete em distintos tipos de redes, e é que são redes descentralizadas. Tem distintos centros, distintos grupos, distintas comunidades de influência. Bom, mas tem outros tipos de redes também. Por exemplo, na biologia, recentemente começaram a estudar como são as redes subterrâneas entre as florestas nativas. E é incrível observar como, por meio das raízes profundas, árvores de distintas espécies se conectam entre si, criando uma internet da floresta. Incluso tem fungos específicos que se localizam no meio das raízes, criando conexões. E o que flui por essas conexões subterrâneas? Nutrientes. Incluso alguns árvores que estão padecendo doenças são auxiliados por outros árvores, porque o todo beneficia o conjunto. Mas também informação. As árvores são capazes de receber informação de outras por meio das suas raízes quando existe uma praga. É muito interessante observar também em laboratório que as plantações, os plantios, os cultivos, elas não apresentam estes padrões. Como se fossem nós isolados, sem conexões, esses plantios não conseguem se comunicar, e em parte por isso se explicaria que são muito sensíveis às pragas. Redes. Eu sou um apaixonado das redes e, sobretudo, das redes humanas. E, como antropólogo, entendo que as redes contam uma história que conecta o passado, o presente e o futuro da humanidade. E eu comecei a estudar redes há 15 anos atrás, quando estudava antropologia, e a maioria delas eram redes offline. Por exemplo, no começo dos anos 2000, vocês entendem meu sotaque, não é daqui, na Argentina surgiram os panelaços. E por meio desses grupos, sobretudo de mulheres desempregadas das favelas e da periferia, se criaram movimentos sociais muito interessantes que lutavam pelo espaço e os recursos escassos, criando redes de confiança, redes locais. Eram estratégias de supervivência, assim como as árvores nas florestas nativas.
entre os anos 2000 e 2005 me dediquei a pesquisar redes de microcréditos. Os microcréditos são um tipo específico de crédito pequeno, muitos deles não têm mais de $10 por mês, para aquelas pessoas que não têm acesso ao crédito formal, que não têm garantia real que os bancos solicitam para evitar o risco, a inadimplência. Vocês sabem do que estou falando. Agora, é muito interessante observar, por exemplo, no sul do México, em Chiapas, onde eu estudei esse fenômeno, como as mulheres se organizaban en pequeños grupos y entre ellas criaban una garantía social. Esto faz parte de una metodología llamada Banco dos Pobres, que fue institucionalizada pelo Muhammad Yunus, un premio Nobel de la Paz, lá en Bangladesh, crió e institucionalizó este sistema. Mulheres, porque entre otras cosas son boas pagadoras, y esta garantía social, que no es más do que redes preexistentes comunitarias. Por medio delas, os níveis de inadimplência destes créditos sociais são muito menores do que qualquer banco, onde, curiosamente, os que mais inadimplentes são os que mais bens têm. Bom, são todas redes, certo? E o interessante é que, em algum momento, algo mudou na minha vida, porque de passar de estudar redes offline, passei a estudar redes online. E o que mudou tem a ver com o Brasil. Enquanto eu tinha agora tenho dois outros. Isso. Isto tem a ver com o conceito de comunidade. As comunidades são outra das razões que nos acompanham desde o começo. Nós somos, em essência, caçadores-recoletores ainda. Nos nossos genes fluem desde 30.000 anos atrás um desenho feito para viver em pequenas comunidades, né? E essas comunidades eram de caçadores-recoletores, onde nós éramos nômadas, como falou Rodrigo. De tanto em tanto nos encontrávamos com outro grupo onde trocávamos bens e informação, mas isso mudou drasticamente. As sucessivas revoluções tecnológicas fizeram que hoje sejamos sedentários. Vocês conhecem as consequências disso, que acumulássemos bens, que criássemos uma divisão de trabalho de classe muito grande e também que conseguíssemos interagir com enorme quantidade de pessoas. Aqui teríamos uma comunidade caçadora-recoletora atípica, porque não conseguiria lembrar do rosto de cada um de vocês. Agora, o que permanece intacto é essa necessidade de fazer parte de comunidades. E hoje, na revolução da era da informação e da internet, nós conseguimos nos descorporalizar. E descorporalizando-nos, conseguimos pertencer a distintas comunidades digitais e interagir com distintos avatares que não necessariamente a pessoa real do outro lado, né? É muito interessante, a partir de aí, como falava, a transição para estudar redes digitais, porque os elementos de redes e comunidades se mantêm. E aconteceu que, enquanto estudava microcréditos, ainda dentro da academia no México, conheci a companheira da minha vida, a Shala. Todos têm uma história similar, onde conhecem a sua companheira ou companheiro. E a partir de aí, bom, joguei a bolsa e me joguei ao Brasil. E aí achei um fenômeno muito particular. O Orkut era brasileiro, mais velhos devem lembrar do que estou falando. E eu tinha que entender essa capacidade cultural que vocês têm de adoptar cedo tecnologias da informação. Com um grupo de colegas que até hoje trabalham comigo, e eu estou muito agradecido disso, criamos uma plataforma chamada Living Netos, algo assim como o ethos vivo na rede. Essa plataforma, que está na nuvem, é de inteligência de redes e possibilita que distintos etnógrafos digitais ou netnógrafos, como eu gosto de falar, no mundo todo, consigam coletar grandes dados públicos da web e transformar isso em redes humanas. Coisas que eu aprendi mapeando redes. Por exemplo, a polarização.
Vocês percebem que o mundo está se polarizando cada vez mais nas suas ideias e percepções. Aí vocês têm uma imagem clássica de democratas e republicanos, são blogs um pouco antigo, 2004, mas representa esta polarização. Tem poucas pessoas, blogs no meio, criando diálogo. A polarização é uma forma que nós, com o cérebro de caçador-recoletor, temos de evitar a sobrecarga de informação. Então, optamos por bandos. Só que isso tem um risco muito alto. Simplificar essa diversidade nem sempre é legal, né? E nós ativamos um mecanismo chamado viés cognitivo, por meio do qual procuramos informações que reforçam as nossas crenças e valores prévios. E isso vai materializando esta polarização. Ainda mais, nós procuramos essas informações em quem acreditamos sejam parecidos a nós. Mas vocês sabem, hoje tem muitas máquinas criando fake news, né? Fazendo-se passar por pessoas, e as pessoas acreditam que isso os conecta. É um grande risco a polarização. Também observamos outro fenômeno, outro padrão de redes digitais, a hiperconectividade. Desde 2011 nós temos um projeto chamado Twitter Diplomacy, Diplomacia no Twitter. O Twitter é uma mídia muito utilizada por políticos no mundo todo, e o que observamos é que essa rede se adensou muito mais. Vocês veem, em 2011 eram poucos chefes de Estado no mundo utilizando Twitter, se seguindo comentário. Em 2017 é essa bola toda hiperconectada. O interessante é que, mal ou bem, essa etiqueta de diplomacia digital, existe isso de fato, se mantinha. Até que em 2017 começou a twittar Donald Trump, e aí tudo tornou-se muito complexo. Viralização, velocidade de difusão de percepções, de ideias, é outro dos padrões que observamos em distintas redes. Por exemplo, relacionado a temas críticos, como os transgênicos ou os organismos geneticamente modificados. O Brasil tem uma característica particular, que ele se impacta mais pelas percepções, campanhas, tendências vindas dos Estados Unidos que da Europa. E o que observamos nesta rede é que a parte de cima são os influenciadores, pessoas físicas e jurídicas, que falam sobre organismos geneticamente modificados, a favor ou contra. E o que acontece é que quando na costa oeste ou leste dos Estados Unidos surge uma campanha contra a indústria da biotecnologia, cada vez mais rápido se viraliza, passando de blog em blog, de influenciador em influenciador, até chegar ao Brasil. Todavia, no Brasil, as decisões políticas governamentais ficam um pouco afastadas, até fisicamente, da sociedade civil organizada. Mas nós acreditamos que isso está mudando. Bom, nós falamos de polarização, falamos de hiperconectividade, falamos também de viralização. Mas também surgem, e isto acho muito positivo, tem a ver um pouco com as palestras que vêm acontecendo hoje, algumas comunidades digitais, que nós chamamos de comunidades de prática, que têm a ver com causas. E elas estão surgindo, estão se articulando. Uma delas tem a ver com igualdade de gênero. E já é o segundo ano consecutivo que monitoramos este fenômeno, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi há pouco tempo atrás. Vocês veem como temos uma rede muito mais articulada. Em 2017 eram distintas comunidades pequenas, cada um desses clusters, desses agrupamentos, representava um grupo específico. Por exemplo, cultura, política, educação, movimentos feministas, não se falavam muito entre si. Em 2018 isso está mudando, a rede é muito mais densa, coesa, existe maior diálogo entre o diverso, porque obviamente requer uma conscientização. E todos nós sabemos os tristes acontecimentos recentes e temos que refletir como colaborar para que esta rede tenha cada vez mais força e impacte na opinião pública e nas decisões, né? Saúde. A segunda Organização Mundial da Saúde, mais de 70% das mortes no mundo tem a ver com 4 doenças: câncer, diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares.
É uma verdadeira luta contra esta rede que cresce mais e mais. E a rede que vocês veem aí tem no centro a própria Organização Mundial da Saúde, que é a grande responsável por criar conscientização e políticas públicas. E em volta dela tem várias organizações de peso, muitas relacionadas com as Nações Unidas, que dão suporte a estas ações de comunicação. Mas uma rede muito técnica, muito fria, muito corporativa. Porém, tem aí um intruso, o Jamie Oliver, que é um influenciador, uma celebrity, né? Mas que ele adoptou a causa da obesidade infantil de maneira autêntica. E aí vocês veem com o cartel do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Bem-Estar e Saúde. E ele está como um intruso, incluso percebido pelas organizações. O importante para elas, como conselho, é saber adoptar, saber engajar estes influenciadores, muitos deles digitais, para poder passar a mensagem. Muitas pessoas não sabem que têm uma doença não comunicável. Elas têm diabetes. Bom, e aqui tem um vídeo falando de distintas comunidades que realmente estão mudando a indústria de beleza e da moda e dos cosméticos, e que tem a ver com quem são os influenciadores no Brasil. Nós fazemos isto no mundo todo já há vários anos. Esta é a plataforma colaborativa que mencionei, e tem distintas comunidades, como por exemplo Fashion Revolution, com alguns influenciadores aí. Tem a comunidade de empoderamento feminino, a comunidade de espiritualidade, sustentabilidade, enfim, algumas comunidades digitais que estão fazendo uma mudança, estão se articulando online e offline, e o nosso trabalho um pouco é entender esse fenômeno para auxiliar a que essas comunidades se conectem e impactem as distintas indústrias, né? Então, este é um projeto que nós fazemos já há algum tempo e que tem bastante a ver com o que foi falado e está sendo falado hoje. Finalmente, eu queria deixar uma provocação. Qual é a sua comunidade? Eu acho que essa pergunta tem a ver com o que nos faz humanos e tem também a ver com explorar e extrair o melhor das tecnologias de informação que vocês sabem tão bem como utilizar, porque o perigo é evitar a polarização, a simplificação das ideias. Na diversidade estão as soluções. E o mundo sempre foi complexo, mas hoje está particularmente em rede. Muito obrigado.